Charles Chaplin foi um dos maiores nomes da história do cinema por conta de sua grande influência durante a época do cinema mudo. O britânico se tornou famoso e bastante abastado durante sua vida, mas não foi assim no começo de sua trajetória. A história de Chaplin é trágica e também muito polêmica. Sabia que ele nunca recebeu um Oscar por suas atuações e que se casou com moças adolescentes? Eu sou Bombinha e apresento a você mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Curiosidades históricas e revelações bombásticas são temas constantes aqui. Descubra hoje a história de vida de Charles Chaplin, repleta de relacionamentos amorosos conturbados e problemas políticos. Bem, como começar a contar a vida de Chaplin? Bom, ele nasceu em 16 de abril de 1889 em Londres, filho de Charles Spencer Chaplin e Rena Chaplin. Seus pais eram artistas, tanto cantavam como atuavam, mas estava longe de ser uma família abastada. Chaplin foi criado com um meio-irmão por parte de mãe, chamado Sidney, que era mais velho. Além da pobreza, a infância era difícil por conta dos comportamentos alcoólatras de Charles pai. Não demorou muito para o homem abandonar a mulher e os filhos, deixando-os sem qualquer auxílio financeiro. Sozinha, Rena fazia o que podia pelas crianças. Certa vez, em uma apresentação, ficou sem voz e, para não encerrar o show ali mesmo, colocou o pequeno Charles Chaplin para continuar a apresentação. O menino tinha apenas 5 anos na época. Na ocasião, ele cantou a música Jack Jones, tradicional na Inglaterra, e deu seu primeiro passo rumo aos palcos. Infelizmente, além de não ter dinheiro, sua mãe tinha alguns surtos psicóticos. Por isso, Charles e Sidney foram levados para um internato para órfãos, onde receberam certa educação formal. Os 18 meses ali foram o maior período contínuo de estudo que Chaplin teria na vida. Depois, voltaram aos cuidados da mãe, que teve outro surto e teve que ser internada em uma clínica psiquiátrica. Os garotos passaram a ser cuidados pelo pai, que era alcoólatra. Pouco tempo depois, Charles pai morreu por conta de uma cirrose hepática. Charles filho não tinha com quem ficar, uma vez que sua mãe continuava ruim, e por isso passou um tempo na rua e com muitas dificuldades. Desde pequeno, muito inspirado por sua mãe, Charles se envolveu com a atuação e tinha um talento para a comédia. Com ela, aprendeu a expressar emoções através do rosto e das mãos, além de entender como observar outras pessoas como referência. Ainda criança, passou a compor um grupo de jovens dançarinos chamado Eight Lancashire Lads. As coisas começaram a melhorar para Chaplin apenas anos depois. Em 1908, então com 19 anos, começou a fazer trabalhos de certa expressão como mímico. Seu irmão Sidney participava de uma trupe de comédia que era comandada pelo empresário Fred Carnot. Sidney conseguiu convencer o dono a contratar Chaplin, que partiu em uma turnê pelos Estados Unidos juntamente com a trupe em 1910. O ator mandou bem em sua passagem pela América, pois foi visto por um produtor cinematográfico e acabou sendo chamado para atuar no cinema. Chaplin gravou seu primeiro filme em 1913, Making a Living. O longa saiu no ano seguinte, em 1914, e tem como nome em português Carlitos Repórter. Já em sua estreia, o britânico introduziu aquele que seria seu personagem mais conhecido e o primeiro lapso do famoso vagabundo Carlitos. Seus primeiros 35 filmes foram com a companhia Keystone. Não estranhe essa grande quantidade de filmes, pois na época os filmes eram muito mais baratos de serem feitos e eram produzidos em larga escala. Com seu sucesso e experiência tanto como ator como diretor, logo foi contratado por outro estúdio, o Essanay. Lá começou a receber $1.250 por semana, um alto valor para a época. Foi em 1915, ainda aos 26 anos, que criou definitivamente o personagem O Vagabundo, na comédia The Tramp. Chamado por aqui de Carlitos e na Europa de Charlotte, o vagabundo era um andarilho pobretão, mas que possuía maneiras refinadas e cavalheiras. Seu visual possuía uma bengala, um chapéu coco, roupas aparentemente chiques, mas acabadas. E, é claro, o famoso bigodinho. Carlitos participou de diversos trabalhos de Chaplin e foi um tremendo sucesso no cinema mudo. O público adorava a comédia pastelão e as atuações marcantes do britânico, que se tornou um grande astro de Hollywood.
Por causa disso, passou a ser disputado por vários estúdios de cinema. Na época, seu irmão Sidney o ajudava servindo como empresário. Com a ajuda de seu irmão, Charles fechou um contrato com a First National Pictures para fazer 8 filmes. O acordo previa um cachê de incríveis $1 milhão. Muito provavelmente um valor nunca antes visto na época. O passado humilde do ator havia passado e um futuro de riqueza se abria para ele. Não demorou muito para o diretor e ator abrir sua própria produtora de filmes ao lado de D.W. Griffith, outro que é considerado um dos diretores mais influentes da história cinematográfica. A United Artists produzia filmes com humor, poesia, crítica social e, claro, muita participação do personagem Carlitos. Nos anos 20, fez longas como O Garoto, Em Busca do Outro e O Circo. Em 1927, o cinema falado passou a existir e a ameaçar, digamos assim, a existência do cinema mudo. Chaplin, no entanto, decidiu manter suas obras no estilo do cinema através de mímicas. É dessa época, inclusive, o filme Tempos Modernos. Extremamente conhecido até hoje, ele foi lançado em 1936. O primeiro filme falado de Charles foi apresentado ao mundo apenas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Com certeza, você já deve ter ouvido falar de O Grande Ditador, obra em que Chaplin interpreta Adolf Hitler com o objetivo de satirizar o nazismo e o fascismo. A obra foi tão aclamada que recebeu 5 indicações ao Oscar de 1941. Entre as categorias, a de melhor filme, melhor ator para Charlie Chaplin e melhor roteiro original. Já muito bem de vida e consolidado, o ator e diretor passou a cuidar de sua mãe, que continuava doente. Hannah deixou o asilo na Inglaterra e passou a viver com o filho na Califórnia. Ela morreu aos 63 anos em 1928, aos cuidados do ator. Bem, até aqui é fácil ver a importância e o valor de Chaplin para a história. Mas durante sua vida, ele também teve atitudes polêmicas. Sua vida amorosa, por exemplo, foi conturbada e marcada por casamentos com mulheres ainda menores de idade. Em 1918, o britânico foi surpreendido por uma gravidez indesejada de sua parceira Mildred Harris, que tinha apenas 16 anos. No contexto da época, uma mãe sem casamento era algo ultrajante, e por isso, Charles se viu obrigado a casar com a moça. Infelizmente, a criança morreu pouco depois de nascer, o que abalou ainda mais o matrimônio. Apesar de não morrer de amores pela atriz, Chaplin entristeceu-se muito com a morte do bebê. Pouco depois, o casamento deles foi desfeito. O segundo casamento também foi com uma jovem que tinha 16 anos quando conheceu o ator. Seu nome era Lita Grey. As coisas não foram bem para o relacionamento. Charles costumava fugir da presença de sua esposa. Certo dia, Lita deixou sua casa levando os filhos do casal e pediu o divórcio. Ela alegava ter sido traída e que Chaplin tinha condutas inadequadas e desejos profanos. A acusação pública chegou ao conhecimento de muitos, que chegaram a protestar contra os filmes do ator. Ele precisou pagar $600 mil a Grey para dar o caso como encerrado. Sua terceira esposa, ao menos, era maior de idade. Paulette Goddard tinha 26 anos quando se casou com Chaplin, que já tinha 47. Esse relacionamento foi mais tranquilo, o que não evitou que também tivesse um fim. Ambos estavam muito focados no trabalho e, por isso, atuavam tanto que tinham pouco tempo um para o outro. Aparentemente, Charles encontrou o amor no quarto casamento. A esposa era Una O'Neill, filha do ganhador dos prêmios Nobel e Pulitzer, Eugene O'Neill. Adivinha quantos anos ela tinha na época? Apenas 17, sendo que Chaplin já havia passado dos 50. Mesmo assim, o casamento foi duradouro e rendeu ao casal 8 filhos. Ambos ficaram juntos até a morte de Chaplin. Por incrível que pareça, mesmo com sua fama, o ator era mal visto por alguns setores da sociedade estadunidense, principalmente os conservadores. Estes achavam algumas de suas atitudes reprováveis e protestavam frente a um de seus filmes, Ombros, Armas, de 1918. Depois da Segunda Guerra, com a Guerra Fria e o medo do comunismo, a perseguição a ele aumentou. Acusado de ser comunista, foi proibido de voltar para os Estados Unidos após uma viagem por conta do macartismo. Foi morar na Suíça, onde ficou exilado por exatos 20 anos. Chaplin só retornou quando tinha 83 anos e para participar de uma ocasião específica muito especial. Ele nunca havia ganhado nenhum Oscar, mesmo com toda a sua contribuição para a história do cinema.
perseguido por grande parte da academia, nunca tinha sido premiado por suas atuações. Então, em 1972, foi chamado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para receber um prêmio especial e exclusivo por conta de suas contribuições. Na ocasião, foi ovacionado e aplaudido por todos por mais de 10 minutos seguidos. Como se não bastasse, 3 anos depois, recebeu o título de Sir da própria Rainha Elizabeth II. Apenas as maiores personalidades recebem o título destinado aos cavaleiros da Ordem do Império Britânico. Charles Spencer Chaplin morreu aos 88 anos em 1977, quando teve um derrame cerebral enquanto dormia em sua casa na Suíça. Chegava ao fim a vida do controverso ator que, sem dúvidas, até hoje é um dos mais influentes da história do cinema. Então, qual a sua opinião sobre ele? Acha que foi muito injustiçado durante sua vida? O que dizer de seus casamentos com adolescentes? Deixe sua opinião logo abaixo. E eu fico por aqui. E te vejo na próxima. Muito obrigado pela audiência e tchau!